Graça e paz novamente. Eu acredito que vou ser breve naquilo que Deus tem pra gente nessa manhã. Hoje a gente já escutou coisas maravilhosas como salvação, né? Começou a abertura do culto aqui, que nós somos salvos. Eu acho que isso já é um motivo da gente se regozijar. Escutamos sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida, que Deus, Ele já nos salvou, Ele já tem cuidado de nós. Tá bom assim ou não? Tá bom, né? É bastante, mas vocês acreditam que Deus tem mais um pouco? Então, nessa manhã, eu vim aqui para falar para vocês um pouco mais, e dizer um pouco mais do que Deus tem para você e para mim. É um domingo maravilhoso, que a gente poderia estar em qualquer lugar, e a gente está aqui, a gente escolheu estar aqui. A gente foi trazido para cá pelo Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem. Mas, às vezes a gente é meio rebelde nas nossas decisões e acabamos desviando o caminho que Deus nos escolhe, que nos chama. Mas hoje eu vim aqui para falar algo para você, no sentido de reafirmar que o Espírito Santo de Deus, ele tem um propósito específico para a sua vida. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele tem um propósito específico para a sua vida. E Ele nos criou com um propósito comum e único, que é expressar a glória do Senhor para nós, e para que a gente seja obediente e ame as pessoas. Isso é um propósito comum. Amar a Deus e glorificar Ele através do amor que a gente tem por Ele e pelas pessoas. Amém? Que a gente vive e que está dentro do nosso ciclo de vida. Mas isso é uma questão geral e nós temos um propósito específico que Deus tem para você. Talvez você ainda não tenha descoberto qual é o seu propósito nessa manhã, independente da sua idade. Porém, Ele tem te capacitado e tem dado dons para você. E sabe para que Ele tem dado esses dons? Para que você frutifique esses dons. Para que você possa fazer desses dons algo que impacte não só a sua vida, mas a vida de todo mundo que estiver ao seu redor. É para isso que Deus tem te dado dons. Ele não tem te dado dons para mérito próprio ou para vangloriar-se de si mesmo. Pastor Camilo falou aqui, antes de encerrar o louvor, a glória é de quem? De Deus. A glória é única e exclusivamente dele. E se Ele tem te dado um dom, é para você se manifestar a glória de Deus através daquilo que Deus tem te dado. E independente da área que você atua hoje, independente do que você tem feito, por mais que você ainda não creia que você tem um propósito específico nessa vida e nesse tempo que você está vivendo, por mais improvável que seja, Deus quer que você saia daqui hoje convicto sobre o seu propósito e sobre o seu chamado. Amém? E quando a gente entende isso, a manifestação da glória de Deus, ela é revelada e Jesus Cristo é exaltado para as pessoas. Quando as pessoas olham para você, através do seu dom de cortar cabelo, igual o Urtigão é um ótimo cabeleireiro, a glória de Jesus é manifestada através do corte dele, através da postura dele com os clientes dele no salão. Tudo que ele faz revela o Urtigão, não, a glória de Deus que conduz as atitudes dele. E é nesse ponto que a gente precisa começar a mudar a nossa cabeça. Que Jesus, Ele não quer separação entre a sua vida religiosa e sua vida profissional, como dizemos, secular. Acabou esse negócio de secular e sagrado. É tudo sagrado.
tudo em todo tempo. Eu não posso ser aqui de um jeito e ali do outro, conforme o meio que eu estou inserido, eu vivo de uma forma, mas aqui eu coloco a capa de religioso e vivo de uma maneira diferente. E isso a gente vai entender um pouco na história de um cara que eu estou muito empolgado de ler. A gente leu no começo do ano, eu já tinha lido, já tinha escutado, mas Deus é maravilhoso em revelar para a gente. Êxodo 31, do 1 ao 11 a gente vai ler. NTDLH, nova tradução, linguagem de hoje. Por favor. Daqui a pouco, na hora que eu terminar de ler, eu acho que já acabou a pregação, porque só com essa introdução e com esse texto, a gente já sabe a questão de como a nossa vida deve ser. Todos acharam? Amém? Comigo? Amém? Ah, bom. Eu gosto de saber que vocês estão me escutando, estão acordados e vão prestar atenção a partir de agora. Vamos lá. O Senhor Deus disse a Moisés: eu escolhi Bezalel. Todo mundo conhece o Bezalel? A gente escuta Davi, a gente escuta Golias, a gente escuta Sansão, a gente escuta Pedro, Paulo e vários outros, né? Mas Bezalel a gente não escuta toda hora. Mas se a gente soubesse a importância que esse camaradinha teve, e eu vou falar camaradinha porque daqui a pouco vocês vão entender também. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, eu o enchi com o meu espírito. Vou ler de novo essa parte. O Senhor Deus disse a Moisés, Deus falando: eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi com meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei: a tenda da minha presença, a arca da aliança, a sua tampa, todos os objetos da tenda, a mesa com as suas vasilhas, o candelabro de ouro puro com todo o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar as ofertas, junto com todo o seu equipamento, a pia com o seu suporte, as roupas de tecido fino, as roupas sagradas para os sacerdotes, Arão e seus filhos, usarão quando servirem como sacerdotes, o azeite de ungir e o incenso cheiroso para o lugar santo. Todas essas coisas deverão ser feitas exatamente como eu ordenei. Agora a gente vai para o 35, 30, de Êxodo também. Agora, aquela hora foi Deus falando. Agora é Moisés falando para o povo. Todos acharam? Amém. Tá faltando ainda, hein, gente? Todos acharam? Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor Deus escolheu Bezalel. Ele está testificando, ele está ali fortalecendo algo que já tinha sido revelado e dito pelo próprio Deus, e agora através do cara que era a referência máxima diante do povo, está ali, ó, testificando. O Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com seu espírito e lhe deu inteligência, competência, habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar com ouro, prata e bronze, para lapidar, montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor Deus deu a Bezalel e a Aholiabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, o dom de
ensinar a outros. Ó, uma chave que lá no primeiro não tinha, e aqui já vem. Ensinar a outros. Então tudo aquilo que eles tinham, além deles fazerem com excelência e com muita inteligência, eles derramavam na vida de outros. Eles deu habilidade para fazer todos os trabalhos de gravador, de desenhistas, para tecer em linho fino e fios de lã azul, púrpura, vermelha, para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. Vamos parar aqui. Uau, né? Uau. O tema da mensagem é chamado pelo nome. E aqui a gente vai ver a história de duas pessoas. Uma é o Bezalel e o outro é o Aholiabe. Eu tentava falar esse nome sem ler, algumas vezes eu consegui. Aholiabe. Então os dois... Somebody love, é isso mesmo. E esses rapazes, eles foram designados por um propósito máximo da época. Porque eles simplesmente construíram a tenda onde Deus se manifestaria. Olha o chamado deles, como era simples. Era o lugar onde Deus, todas as vezes que fosse se encontrar com o povo, ou fosse ter uma expiação pelos pecados, ou a manifestação e a glória de Deus viesse, ela aconteceria na onde? Na tenda sagrada. E o que eles fizeram? Só a tenda? Não, eles fizeram todos os utensílios que eram necessários para as questões religiosas acontecerem. Então ali tem o Bezalel, que ele é da tribo de Judá. Era uma tribo maior ali, de referência. E o quero ver se vocês estão bons. Aholiabe, ele era da tribo de Dan. Era uma tribo menor. Então assim, não era um cara de referência. É lógico, todas as 12 tribos, elas eram importantes. Mas hoje em dia, a gente escuta, tem canções. Você não escuta uma canção hoje falando leão da tribo de Dan e tudo mais, porque é da tribo de Judá. Então por esse motivo, ele acabava tendo uma visibilidade. Isso é eu que estou falando, tá? Não é o texto. Mas de mais importância do que o outro. Porém, o que eu entendo é que para Deus não tem essa de maior ou melhor. Se você vem de uma linhagem, se você já é da igreja a vida toda ou não, se você se converteu hoje, a questão é que diante de Deus, todos somos iguais e importantes para fazer a obra que Deus vai designar para mim e para você. Independente de título, independente de cargo, independente se a sua geração era mais importante do que a minha geração, que não teve referência de nada, pelo contrário, foi só tudo atrapalhado. Isso nos mostra que para Deus é tudo nivelado, tudo a mesma coisa. E Bezalel, ele, pela descrição do texto, vai dizer que ele era neto de Uri e filho de Ur, né? Aliás, ao contrário, filho de Uri e neto de Ur. E Ur, para a gente entender um pouco quem era, é um cara que, quando Moisés estava na batalha contra os amalequitas, é uma passagem bem conhecida, que a gente não tem tempo para ler ela, mas quando Moisés erguia o braço e os amalequitas começavam a perder. Só que Moisés, ele começou a ficar com o braço cansado e fraco, e quem que vinha lá dar suporte no braço dele? Arão e Ur, o neto, o vô do Bezalel. Então assim, ele já tinha uma referência de pessoa para poder ter um segmento. Ou seja, meu avô era assim com
com Moisés. Então a gente já tem um destaque. Porém, isso não interfere, porque quando Deus deu a inteligência, a competência e a habilidade, Ele deu para os três. E o que é inteligência, né? Se a gente for colocar aqui para a gente hoje, igual é naquela época, é um conjunto de características intelectuais que permite um indivíduo conhecer, raciocinar, memorizar e interpretar informações. Você e eu fomos dotados de inteligência. Amém? Talvez você muitas vezes mensure a sua inteligência com alguém que está do seu lado, que está desenvolvendo ou está em outra pegada, porque tem outro propósito, e aí você se diminui achando que você não é inteligente. Mas hoje, nessa manhã, eu estou aqui para dizer, Deus te deu inteligência. Deus te capacitou com uma inteligência que você muitas vezes ainda não acessou o nível que você pode acessar. Habilidades são conhecimentos, atitudes que são importantes para você ter sucesso naquilo que você tem buscado. Então, com essas questões, a gente vai entender que o Bezalel, com 13 anos de idade, de acordo com os estudos, vão dizer que ele foi chamado por Deus com 13 anos aproximadamente. Aí eu me pergunto, quanto tempo a gente vai esperar para desenvolver aquilo que Deus tem para mim e para você? Sendo que um menino de 13 anos foi incumbido de uma missão, para a época, se não fosse a maior, é uma das maiores que aconteceram. O que a gente está esperando para ser revelado? Porque a gente já tem a salvação, que foi dita aqui, a gente tem tido provisão, e mesmo assim, a gente não está saindo do nosso conforto para desenvolver. Ontem, está meio que ligado com a questão dos empreendedores. Você talvez tenha algo que Deus já revelou para você no sentido de você empreender, ou até mesmo de uma profissão que você já tem no seu coração como referência para colocar em prática, e talvez você ainda está restrito, ou com medo de dar um passo adiante. Que em nome de Jesus nessa manhã, todo medo e receio que você tem de desenvolver e desempenhar o papel que Deus te chamou, caia por terra, e que você seja frutífero em tudo que você precisa fazer. O nome de Bezalel significa na sombra de Deus, ou seja, estar sob proteção divina. Então, nós que temos um plano perfeito para Deus, a gente tem que estar andando sempre na sombra de Deus, sobre os cuidados de Deus. Não tem como a gente querer manifestar ou desempenhar essas coisas que eu estou dizendo, se a gente não tiver totalmente coberto pela proteção divina. Talvez a gente olhe para o mundo e fala assim, mas tem gente que não é de igreja e consegue sim sucesso. Sim, e é verdade. Mas a excelência e a glória que tem que ser manifestada só vai acontecer se a gente estiver debaixo da proteção divina e seguindo tudo aquilo que Deus tem e quer para nós. Assim como dizem Efésios 29. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então Deus já tem essa vontade para você. Ele já tem essa vontade para mim. Mas a gente precisa acessar isso, né? Crer nisso. Porque assim como Bezalel e Oholiabe, saiu rápido agora, hein? E fácil. Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Vocês crerem nisso? Vocês creem no que está escrito lá, que antes mesmo de eu ser formado no seio da minha mãe,
no íntimo da minha mãe, Deus já sabia todos os dias da minha vida aqui na terra? Não é isso que Jeremias vai dizer? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta às nações. E nós temos sido profetas nas nações? E nós temos sido profetas em nosso trabalho? Não vou para a nação ainda. Embora o nosso trabalho, a nação é parte do nosso trabalho. A gente tem sido profeta na nossa família, com a inteligência, com a habilidade. Eu preciso de muita habilidade, inteligência e conhecimento para conseguir conduzir bem a minha casa. E confesso que eu não estou nem na metade de alcançar aquilo que eu preciso. Porque a gente é tão imperfeito nas nossas reações que a gente precisa buscar, intensificar e estar sobre a proteção divina todo o tempo, para que isso realmente seja manifesto de uma maneira positiva. Diante da sociedade, diante dos momentos de lazer, Deus escolheu você para ser profeta em tempo integral. Em tempo integral. É isso que a gente precisa. Em todo tempo, não é parte do tempo e não é em alguns lugares. É o que eu já tinha dito. Precisamos entender que tudo é espiritual, gente. Tudo é espiritual. E não existe mais separação do secular para os filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Não tem mais separação disso. Tudo é sagrado. O controle remoto da minha mão, durante eu assistindo a televisão, é sagrado. Eu não posso estar acessando coisas que não são de Deus e que Deus não agrada. Eu não posso estar envolvido em conversas e rodas, me posicionando de uma maneira imparcial, sendo que eu estou vendo que está errado. Eu preciso trazer a realidade de que tudo precisa ser espiritual. Essa manifestação, ela tem que exalar de mim, a ponto de incomodar pessoas que não são do mesmo nível que você. Não ser o chatão do rolê, não é isso. É ficar condenando pessoas, mas a gente precisa ter uma postura que faça com que as pessoas enxerguem o amor de Cristo através das nossas atitudes e elas desejem viver como a gente vive. É isso que precisa ser feito. Não é apontar o dedo e condenar aquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento que você tem e menosprezar muitas vezes, se colocando como superior. Não, não é isso. Mas a gente precisa, com amor, demonstrar que através daquilo que Deus já tem feito na nossa vida, as pessoas, elas vão ser impactadas. Porque vocês imaginam como é que era o Bezalelzinho lá, com 13 anos, fazendo tudo o que ele fazia, e ensinando outras pessoas, e manifestando tudo aquilo que Deus tinha derramado sobre ele. Era uma coisa extraordinária, era algo maravilhoso, e fazendo com que aquilo fosse um marco até hoje. Eu entendo e creio que o que a gente vive hoje vai resplandecer amanhã. E se você não está vivendo da melhor forma, o amanhã não vai ser melhor. A gente precisa trazer essa realidade à tona, não esperando daqui um tempo melhorar, mas melhorar hoje. Crendo que você foi capacitado, você foi ungido e você foi consagrado para isso. Amém? Consagre ao Senhor todo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Precisamos, antes de dar um passo, consagrar ao Senhor e seguir a direção dEle. Quando você acorda todos os dias e agradece pelo café que você está tomando, pelo ar que você está respirando,
pela roupa que você está vestindo, pelo trabalho que você tem. A hora que você vai sair da sua casa, você consagra a Deus? Você consagra e coloca a sua vida diante de Deus para que as coisas realmente sejam conforme a vontade dEle? Ou será que a rotina e a correria, eu não tenho tempo nem para fazer essa oração? A gente precisa estar alinhado com Deus em todo o tempo, porque quando Ele fala, consagra, Senhor, tudo que faz, é tudo. É todas as coisas. As grandes, Deus, eu preciso uma decisão grande, mas a pequena. Porque é nisso que Deus vai começar a ser mais vivo na sua e na minha vida. E as coisas vão realmente ficar do jeito que Ele deseja. Porque isso é cultura do reino. A cultura do reino é você viver 24 horas do dia exercendo suas habilidades de uma forma sobrenatural. O simples e o básico, ele causam algo, quando está ligado com o sobrenatural, que não tem como explicar. Uma coisa simples, de uma simples conversa, aquilo pode ser transformado de uma maneira que as pessoas vão falar, ué, mas o que está acontecendo aqui? O que é isso? Por que esse café da manhã hoje aqui, na empresa, ou na escola, ou na academia, o que está acontecendo aqui hoje? Por quê? Porque realmente está tudo ligado de uma maneira sobrenatural. E não está simplesmente no automático, no mecânico, e de algo que não está como Deus quer que estejamos, né? E às vezes isso parece tão impossível que Gálatas 6 vai falar assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Talvez você tenha até tentado 1-2 dias, mas você se cansa. E a Bíblia está dizendo para a gente, ei, não se cansa, permanece, continua. 1 Coríntios 15:58 também vai falar, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. E esse trabalho não é só ministério. Aqui a gente está focado hoje nessa realidade do texto para entender que a nossa vida cotidiana, ela precisa ser a obra do Senhor. É para isso que Deus te criou. Talvez você ainda não serve no ministério, ou talvez nunca vá servir no ministério. Mas isso não significa que você não é um profeta de Deus, e não significa que Deus não vai se manifestar através de você. Eu não estou dizendo que você não deve desejar o ministério, mas eu estou dizendo que talvez o seu chamado é específico em alguma área que só você pode saber. Só você sabe, é você e Deus. Então, diante de todas essas coisas que a gente tem visto, tem escutado, através de habilidades e de capacitação e de competência que Deus tem nos dado, eu queria que a gente refletisse acerca disso, que a gente pensasse a respeito de que eu não sou uma pessoa que talvez você recebeu no passado palavras de que não, você não tem competência, você não tem habilidade, seu burro, ou qualquer outra coisa do gênero. Em nome de Jesus, isso está quebrado agora. Em nome de Jesus. Toda palavra maldita que foi dita sobre a sua vida, dizendo que você não tinha capacidade, que você não tinha habilidade e que você não tinha condição, está quebrada hoje em nome de Jesus. E que a partir de hoje, você será uma pessoa com inteligência sobrenatural,
com habilidades acima da média e com muita competência para exercer o papel que Deus te chamou nessa terra. Êxodo 38, 22, por favor. Vai dizer assim, ó: Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois de todas as coisas que eles fizeram, que eles construíram, de toda a capacitação, ele conseguiu fazer com que a presença de Deus através dele, a tenda e todos os utensílios sagrados que eram necessários para aquela época, porque hoje o pecado, ele é perdoado através do nosso arrependimento, mas naquela época a gente precisava esperar os momentos corretos e a forma de fazer, e as pessoas fariam através de um protocolo para nossa remissão e aceitação das nossas ofertas. E para isso tudo acontecer, foi construído os utensílios, a tenda e tudo mais. Então, hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais disso. Se você pecou nessa manhã e se arrependeu, Deus já te perdoou. Você já entrou aqui purificado. Se você entrou aqui dentro pecando e se arrependeu agora aí, Jesus já te perdoou. E você está sem nenhuma condenação sobre a sua vida. Porém, a gente precisa ser obediente àquilo que Deus tem chamado e escolhido para a gente. A gente precisa fazer com que todas as questões que a gente tem aprendido e todos os ensinamentos que têm sido nos dado através de conhecimento de pessoas para nós, através de conhecimento de literatura, isso tem que começar a virar uma prática mais real sobre nossas vidas. Porque esse é o plano, esse é o propósito de Deus para nós. Você pode curvar sua cabeça? Fechar os seus olhos? Hoje Deus, Ele permite que a gente seja a tenda dEle. Essa tenda que foi construída por Bezalel, hoje é você, hoje sou eu. Hoje a habitação de Deus não é mais aquele lugar, são os nossos corações, a nossa mente. E o tempo todo isso está disponível, a gente não precisa esperar um momento específico, mas a gente pode estar vivendo isso na plenitude, porque você é escolhido, você é capacitado, e nós precisamos ser obedientes em tudo aquilo que Deus tem nos dado.